A paz do Senhor, irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós vamos continuar compartilhando com você sobre a palavra do Senhor. Nós somos do canal Metanoia. O canal Metanoia está sendo um instrumento no YouTube para a pastora Margarete Lavoura ministrar envolvidas, e nós agradecemos a todos. Agora preste atenção. Se você já ouviu a mensagem que a pastora Margarete enviou, mensagem da cruz, a palavra da cruz, louvado seja Deus, você vai ser profundamente edificado. Todas as mensagens Deus tem nos abençoado. Mas se você ainda não ouviu, em particular essa palavra da mensagem da cruz, onde ela ainda vai dar continuidade, porque essa é a mais importante palavra de toda a Sagrada Escritura. Depois dela vem o mover de Deus no Pentecostes. Tudo no Antigo Testamento indica, sinaliza, faz com que nós fiquemos atentos àquilo que Deus ia operar na plenitude dos tempos, quando enviou seu Filho ao mundo, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. E Jesus veio e ele ministrou, na verdade, a vinda dele, a vida dele, seu ministério, todo o seu ministério. É um grande ensinamento, é uma grande bênção para nós, é a razão de ser de um cristão. E essa obra culmina na cruz do Calvário, é o momento ápice. O momento do ápice do ministério de Jesus é na cruz do Calvário, por isso a mensagem da cruz, e depois ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o inferno e a morte. No terceiro dia também, ressuscitando, ele começa a aparecer aos discípulos, e aparece aos discípulos durante 40 dias, e então ele é elevado aos céus, é assunto aos céus, onde está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, para vir julgar vivos e mortos. E isso está para acontecer. Se você não assistiu, assista. Aliás, há outras postagens, você pode assistir. Também quero convidar você, em particular, a fazer a inscrição no canal. Nós ainda não tínhamos aberto hoje o canal e já algumas pessoas já estavam vendo a mensagem. Faça a sua inscrição no canal, dê um like, faça a sua inscrição, por favor. Isso é importante para nós, importante para a continuidade da divulgação da palavra, uma palavra sólida sobre o Senhor. Compartilhe com outras pessoas, eu quero lhe pedir isso, compartilhe com mais uma pessoa, com mais duas, com mais 10, ponha no seu grupo de WhatsApp, com todas as pessoas que você puder compartilhar, na família, na igreja, no trabalho, no lugar de lazer, faça isso. E nos alegrará muito que você escreva um pequeno comentário dizendo o quanto essa palavra te impactou. Irmãos, dando prosseguimento a ministrações da palavra do Senhor, hoje eu quero falar sobre liderança. Há centenas de homens e mulheres na Bíblia que são exemplo de liderança. E esses nomes são todos eles marcantes. E é claro que o maior de todos os líderes, que nós precisamos ministrar muito sobre a liderança dele, é Jesus Cristo. Mas eu vou compartilhar sobre um outro líder que é um clássico da liderança, porque se há uma necessidade da igreja hoje que cresce em quantidade e precisa crescer também em qualidade,
é a formação de liderança. É claro que existem líderes, há líderes de toda espécie. Há pessoas que têm o dom, o talento para a liderança, mas lideram pensando nas suas próprias vidas. Outros lideram pensando só no seu negócio. Outros lideram pensando em coisas até efêmeras, coisas que não são tão relevantes. Outras lideram e influenciam mal a sociedade porque elas conduzem as pessoas a caminhos de morte. Ou seja, se você olhar a história da civilização, você vai ver líderes de toda a espécie. Os líderes nunca são a maioria, eles são a minoria. Mas dentro dessa minoria, ainda há muitos, como eu disse, que lideram para fins não proveitosos. E nós temos que nos pautar em líderes que mudaram a história da sua geração, conduzindo as pessoas a um relacionamento com Deus. Por isso, eu vou trabalhar com Neemias. Você vai ouvir uma linda canção, Supremo Arquiteto, do irmão, cantor, músico, Silvestre. E eu quero recomendar que depois você continue ouvindo canções dele, porque é uma obra linda. Silvestre vai estar cantando com Glauber Plaça, Silvestre Kuhlmann, Glauber Plaça, perdão, irmão, se eu estou pronunciando incorretamente, mas minha admiração pela sua vida e ministério é muito grande. Então, peço a licença para colocar na abertura dessa palavra. Esvacia-me de mim, para que caiba mais de ti dentro em mim, até os limites. Santifica-me, para que como espelho lindo eu reflita o brilho que há em ti. Esvazia-me de mim, para que caiba mais de ti dentro em mim, até os limites. Santifica-me, para que como espelho lindo eu reflita o brilho que há em ti. Não tenho luz própria, mas só a que vem de ti. Não tenho nada a te ofertar. Vem, derruba minha casa, pra depois edificar um palácio onde venhas tu mesmo morar. Sei que habitas num alto e santo lugar, mas também ao lado do contrito e abatido. Ó alto, ó santo, ó supremo arquiteto, vem, derruba minha casa, pra depois edificar
Irmãos, vou ler agora 2 versículos. E depois de você ouvir essa linda canção, você vai poder refletir sobre algumas verdades que estão em Neemias. Capítulo 1, você pode acompanhar na sua Bíblia, versículo 1 e 2. Palavras de Neemias ben Hananiah. Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, para nós, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, a respeito também de Jerusalém. Meus irmãos, é absolutamente maravilhoso o que nós encontramos de liderança nesse livro, e eu vou fazer poucos destaques do capítulo 1 e do capítulo 2. Em primeiro lugar, Neemias é um líder que ocupava uma função estratégica de copeiro do rei, podia pensar somente na sua vida, podia pensar somente no conforto do palácio, mas ele indagou. Neemias sabia que o povo de Israel tinha sido, o povo de Judá, mais em particular, o povo de Judá tinha ficado no cativeiro babilônico 70 anos. Então, ele não está perguntando sobre algo que já não tenha uma noção bastante razoável. Ele sabia que durante 70 anos o povo ficou ali cativo na Babilônia, ele sabia que uma leva dos judeus já tinha voltado para reerguer o templo, ele sabia que alguns continuavam voltando, mas é curioso o texto, porque o texto diz assim: eu indaguei. E você vai perguntar agora para o texto ou para mim e dizer: por que indagou? Por que indagou se ele já sabia da análise da situação? Se ele sabia da conjuntura toda, por que ele indagou? E eu quero dizer a você, ele indagou porque ele tinha interesse naquelas pessoas. Ele se interessava por elas, tinha interesse nesse sentido, ele se interessava pela vida delas. Não bastava saber de 70 anos de cativeiro, não bastava saber que eles estavam empobrecidos, não bastava saber isso, ele queria saber detalhes. Isso é característica de um líder. É um líder que indagou sobre a situação dos pobres em Judá. E ele fica sabendo, ele ouve a resposta, que eles estavam passando por grande tribulação. E aí eu peço que você leia todo o texto do capítulo 1 e 2. Eles estão passando por uma grande tribulação, estão passando por uma privação, estão passando por uma humilhação, e ele tem todo o interesse na vida das pessoas. Ao invés de se preocupar somente com a sua própria vida, com o seu próprio bem-estar, ele estava sensível, ele foi tomado por uma sensibilidade aguda, e ele desejou saber como estavam os irmãos em Judá. Tanto os que estavam voltando agora, mas sobretudo os que tinham ficado lá durante esses 70 anos. Isso mostra sensibilidade, liderança segundo o padrão de Deus, segundo a vontade de Deus, é uma liderança marcada por sensibilidade. Nunca ninguém será líder se não tiver sensibilidade para com a necessidade alheia. Deus fez isso em Jesus Cristo. Ele podia ficar lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habitando na eternidade. Eles bastam a si mesmos e ainda tinham os anjos para glorificá-lo e tinha o universo
para glorificá-lo também, mas ele esteve atento à nossa vida. Ninguém pode estar ocupando cargo de liderança numa empresa, pode ocupar cargo de liderança no órgão público, pode ser um líder no comércio, pode ser um líder na família, mas ninguém será líder se não for tomado por uma grande sensibilidade. Guarde essa palavra. Neemias é um homem sensível. Ele se deixa banhar, ele se encharca de sensibilidade. E por causa dessa sensibilidade, ele mostra então o seu interesse para com as pessoas. E ele não para na indagação. Ele não para na sensibilidade. Muita gente é sensível, até tem um dom, um talento para liderar e mostra uma sensibilidade. E essa sensibilidade acaba quando ele tem que se deslocar da sua posição em direção a outra. Por exemplo, o fulano está doente, puxa, que pena, ele está doente, mas ir visitar essa pessoa? Não. A pessoa perdeu um ente querido, está muito dolorida, então, poxa, que pena, mas ele não faz nada para isso. A pessoa está lá na igreja, mas numa crise terrível com os filhos e as filhas e está vivendo um momento de desmotivação por causa da família, e a pessoa sensível vai dizer, poxa, lamento muito. Pode até dizer para o irmão na igreja, na própria igreja, eu lamento muito, só que para aí. Para nesse grau de sensibilidade, de sensibilização. Neemias não. Neemias nos mostra o que é o padrão de Deus. O que foi o padrão de Deus antes da fundação do mundo, quando decidiu já imolar o cordeiro antes da fundação do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Neemias saiu do campo da sensibilidade e migrou para o campo da solidariedade. É quando você deixa o seu lugar. Eu avalio isso desde a minha conversão, meus irmãos. Na verdade, fui um privilegiado e pude ter um lar que me ensinou muitas coisas, e familiares, não só o meu lar ali, um microlar, pai, mãe, irmão, irmã, não, tios, primos. Eu pude avaliar muitas vezes que as pessoas ficam no campo do, eu sinto muito, mas eu desde pequeno tive o privilégio de ver pessoas que se uniam para resolver o problema de outro alguém, e elas migravam da sensibilidade para a solidariedade. E essa migração da sensibilidade para a solidariedade marca o caráter de uma liderança que vai impactar. Aliás, eu quero te dizer isso. Pastor, traduza para mim em uma palavra o que significa liderar. Traduzo. Liderar é impactar a vida das pessoas. Por isso que eu disse no início, tem gente que causa impacto, mas um impacto que não tem repercussão, ou um impacto até maligno, ou um impacto sem muito sentido. Mas Neemias não. Neemias quis saber qual era a situação, e ele, sabendo a situação, se solidariza, e ele chora, e ele lamenta, porque a sensibilidade dele estava à flor da pele, e ele estava prontinho para se tornar um homem solidário. E ele então toma a primeira medida mais concreta. Aliás, Neemias é marcado por essa palavra, ele ora, né? Mas antes de orar, o texto diz aqui que Neemias jejuou. E para que não paire dúvida, o tema não é jejum, é liderança. O tema é liderança, com sensibilidade e solidariedade. Mas para que não pare dúvida, jejum não é regime, não é dieta. Regime e dieta você vai procurar
com profissionais da área. Jejum também não é mortificação da carne, porque consideramos que o espírito é bom, a alma é boa e a carne é péssima, então eu vou jejuar para mortificar minha carne. Não, jejum não é mortificação da carne. Tanto que em Isaías 58, Deus vai deixar claro, olha, esse jejum de vocês, esse cerimonial de vocês, não me interessa. O que me interessa é que vocês ajudem as viúvas e ajudem os órfãos. Esse é o jejum que me alegra, que me agrada. Deus fala isso. E Neemias, então, é um homem que chorou? Sim, porque é sensível. Lamentou? Sim, porque é sensível. Mas ele foi além da sensibilidade, ele foi para o campo da solidariedade. E no campo da solidariedade, eu jejuo. Eu esvazio-me de mim, para que caiba mais do Senhor dentro em mim, até os limites, diz o Silvestre na sua canção. Esvazia-me de mim, para que caiba mais de ti dentro em mim, até os limites. Santifica-me, para que como um espelho limpo, eu reflita o brilho que há em ti. Eu não tenho luz própria, mas só a que vem de ti. Eu não tenho nada a lhe ofertar. Vem, derruba minha casa, para depois edificar. Um palácio onde venha tu mesmo morar. Eu sei que habita num alto e santo lugar, mas também ao lado de um contrito e abatido. Ó alto, ó santo, vem, derruba minha casa, para depois edificar. E Neemias, então, foi jejuar, porque Neemias tem uma marca fundamental na sua liderança, a oração. Quer ser líder cristão? Precisa ser sensível. Quer ser líder cristão? Precisa estar solidário. Quer ser líder cristão? Precisa esvaziar-se de si mesmo. Esvazie-se de si mesmo, para que caiba mais de Deus. Porque se couber mais de Deus, você vai caminhar em direção ao próximo. Ele foi solidário no jejum. E como eu disse, orou. E orou, está no capítulo 1, confessou o seu pecado, confessou o pecado de toda Israel, mas ele não confessa o pecado só de toda Israel, não. Ele começa confessando o pecado dele e da família. Eu pequei. Minha família pecou. Todo Israel pecou. E porque nós pecamos, nós viemos parar nessa situação. Então ele está sensível e é solidário e ele jejua e aí ele ora e confessa o pecado de todos, a começar dele, da família, mas ele ora também por todo Israel. Ele ora segundo a palavra. Pastor, eu quero muito me tornar um líder impactante no trabalho com jovens, no trabalho com mulheres, no trabalho com crianças, no trabalho com homens. Eu quero trabalhar com pessoas que estão descamisadas. Eu quero trabalhar com pessoas que estão empobrecidas. Eu quero trabalhar com prostitutas. Eu quero trabalhar com pessoas que estão aí sem infraestrutura na sua casa. Nós temos 1 milhão de coisas para fazer. Porque assim como Jerusalém e Judá estavam numa extrema pobreza, num estado de abandono, os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas, há muita coisa a ser feita, irmão e irmã, na vida das pessoas. Os muros delas estão arrebentados. Pode ser a relação do marido e da mulher, da esposa, pode ser a relação com os filhos, pode ser o campo do estudo, pode ser o lugar profissional. Não aguento mais, estou enfadado, eu estou numa situação de me autoflagelar trabalhando, estou nocauteado para a existência. Fui jogado à lona. E Neemias, então, ora, confessa o pecado de todos, segundo a palavra. Você quer saber mais uma marca?
A marca de alguém que é líder mesmo, ele não ora qualquer coisa, ele ora segundo a Sagrada Escritura, o que está aqui na Sagrada Escritura. E ele diz para Deus: Senhor Todo-Poderoso, diz assim a tua palavra que o Senhor disse já a Moisés. O Senhor disse que se nós nos apartássemos do Senhor e pecássemos e nos desviássemos dos teus caminhos, o Senhor nos dispersaria, mas se nós nos voltássemos para ti, o Senhor nos ajuntaria, ainda que estivéssemos distante, em extremidades, do Oriente ao Ocidente, o Senhor nos traria de volta para casa, e não só de volta para casa, o Senhor reergueria os nossos muros e restabeleceria as nossas portas. Irmão, irmã, presta atenção numa coisa, amigo que está me ouvindo, pegue essa metáfora do muro, da porta, e entenda: muro derrubado é a sua vida, áreas da sua vida derrubadas. Portas derrubadas, queimadas, são áreas da sua vida que estão destruídas. E nós precisamos reerguer, ajudar a reerguer os muros da vida das pessoas. Porque sem muro, no passado, não havia possibilidade de defesa. E também não havia possibilidade de um ataque mais efetivo se algum adversário chegasse. Nós precisamos de pessoas que estão se sentindo bem defendidas por Deus. E precisamos de pessoas que sentem que Deus está guardando a porta e ninguém vai entrar para derrubar nada aqui dentro. As pessoas estão, e prestem atenção, são milhares e milhares de pessoas que se sentem com muros derrubados e com portas queimadas. Então ele ora segundo a palavra. E ele ora também pedindo a Deus: Senhor, que eu encontre graça na autoridade que está sobre mim, para que ele me autorize, para que ele tenha compaixão de mim e me dê condições de fazer alguma coisa, porque ele já tinha migrado, da sensibilidade para a solidariedade. Ele não ficou só no eu sinto muito, que duro, que dor, né? Ó vida, ó dor. Não, ele já tinha tomado uma decisão de fazer alguma coisa por Judá. Então ele faz jejuar, se esvaziar, se encher de Deus, e cheio do Espírito de Deus, como se dizia no Antigo Testamento. Ainda não chamavam de Espírito Santo, chamavam de Espírito de Yahvé, Espírito do Senhor. E ele então pede ao Espírito do Senhor: faz com que eu ache graça e a minha autoridade tenha compaixão de mim. E ele se apresenta a essa autoridade, se submete à autoridade e diz assim: como que eu sei que ele se submeteu, pastor? É porque o texto diz: viva o rei para sempre. Ele chega, início do capítulo 2, ele chega diante do rei e diz: viva o rei para sempre. Isso era um protocolo. Por um lado, ninguém podia chegar diante do rei sem fazer uma saudação de subserviência, mas para Neemias era mais do que um protocolo, era o desejo de que aquele rei Artaxerxes I encontrasse nele uma virtude tal, uma presença tal de algo sobrenatural que desse a ele condições de realizar alguma coisa. E ele se submete à autoridade, e a tal ponto que a autoridade diz para ele: irmãos, isso é a minha vida, isso é a história não só de Neemias, é a minha vida, desde a conversão, é absolutamente impressionante, e eu tenho que dar glórias ao Senhor. Todo o tempo que eu orei, Deus, em todo o tempo, Deus entrou com livramento, com solução. Deus achou graça, a graça dele mesmo, e disse para alguém: faça isso por ele, deixe ele fazer isso. E muitas vezes fui convocado para fazer coisas que nem imaginava, que nem ambicionava.
que nem tinha como meta. E Neemias encontrou graça da sua autoridade, e ele diz assim, a autoridade: o que você deseja pedir, Neemias? Eu não vou ler todo o texto, irmão, senão nós nos alongamos mais, né? Mas estamos nos baseando no capítulo 1 e 2. Ele diz assim: o que você deseja me pedir, Neemias? Eu estou percebendo seu rosto está triste. O que você deseja me pedir? Um líder é assim. O líder é alguém sensível. O líder é alguém solidário. O líder chora. O líder lamenta. O líder jejua. O líder confessa pecado. Ora segundo a palavra de Deus. Pede para Deus para que ele ache compaixão diante da autoridade. E as autoridades olham para nós e simplesmente dão o cartão verde. Eles dizem assim: pode fazer o que você quer. O que você quer? Irmãos, eu vou dizer de novo, é outro testemunho que eu digo a vocês. Simplesmente a palavra do Senhor é: vá e faça. Porque Ele leu no meu coração, desde a minha conversão, o que eu aprendi na palavra, e por isso Ele diz: vai e faça. O que você deseja me pedir? E Neemias diz: eu quero ir e reconstruir. Olha a solidariedade desse líder. Ele não quer qualquer coisa. Ele quer ir até Judá e reconstruir. Só que ele era copeiro do rei. E nem todo mundo podia ser copeiro do rei. Tinha que provar o vinho. Porque se algum veneno fosse colocado no vinho, o copeiro tinha que provar primeiro. Ou seja, era uma função de vida ou morte, era uma função estratégica. Se o vinho tivesse bom, ele ia dar para o rei, Artaxerxes I nesse caso. Se ele tivesse ruim e envenenado, era Neemias que ia morrer. Era uma função estratégica. Escolher alguém assim não era em qualquer lugar. Mas o rei diz assim: você quer o quê? Eu quero ir e eu quero reconstruir a terra dos meus pais, que está toda destruída. Eu quero ir e reconstruir. E aí o rei pergunta: mas quanto tempo vai demorar? Nós entramos aqui numa outra área da liderança, que ainda vamos nos aprofundar, se Deus assim o permitir, que é a área do planejamento. Aquela pergunta clássica. Aqui já ficam, nesse item, mais de 50% dos líderes mundiais de qualquer área param aqui. Quando alguém lhes pergunta o que você quer fazer, quando você quer fazer, como você quer fazer, quanto vai custar essa obra, quanto tempo você vai precisar. Então essa é uma pergunta clássica: o que, quando, como, quanto tempo, quanto custa. Um líder tem que saber mensurar todos os detalhes dessa obra bendita que ele quer realizar, se for uma obra do Senhor. Ele tem que saber. E se não for uma obra do Senhor, você é um líder estudantil ou um líder no seu trabalho, você também precisa ter um planejamento, meu querido. É por líderes não terem planejamento que nós temos aí funcionários das empresas que não sabem direito para onde vão. E no fundo, o chefe é que precisa ficar fazendo o trabalho delas. O chefe maior é que fica dizendo: olha, isso tem que ser feito, tal dia, tal hora, quantas vezes, quantos dias. Falta método, falta metodologia, falta clareza. Eu vou fazer isso, eu vou ministrar capítulo a capítulo da Bíblia, e nós já alcançamos quase 700 capítulos, e eu vou ministrar, e vai ser só um capítulo, e vão ser só 2 ou 3 observações, às vezes um pouco mais, e vai ser uma nota de rodapé de uma das Bíblias, e ponto. Você tem que ter uma estratégia de ação, um plano de ação, um plano de desenvolvimento estratégico, um plano de planejar. Você tem que ter um planejamento estratégico, você tem que ter um plano de desenvolvimento. Eu me lembro de uma área que eu saí,
já quase 20 anos atrás, era gestor de um determinado trabalho. E logo depois, 1 ano, 2 anos depois, tudo que a gente havia realizado na área missionária, na área de oração, na área de avivamento, na área social, conferências na área de ação social, na área das crianças, na área administrativa, tudo tinha sido jogado ao chão. Sabe por quê? Porque falta clareza. Nós já não temos tantos líderes quanto liderados. Muitos deles ainda lideram para falar do funk da potranca, né? Ou do potranco. Quem já ouviu essa coisa é nauseante. Muitos ainda trabalham com a liderança por causa própria, para garantir a riqueza dos filhos e dos netos. A grande obstinação do cidadão é garantir que o filho deles tenha bastante propriedade e ainda dê para os netos. Ou seja, muitas lideranças não vão levar nada. Nada. São poucos os líderes de Deus que estão servindo hoje na casa de Deus. E não é só em um país, no mundo inteiro há uma carência de líderes. No mundo inteiro há uma carência de líderes que fazem diferença na vida da igreja. No mundo inteiro nós precisamos inundar esse mundo de líderes segundo o coração de Deus, homens iguais, a imagem e semelhança, não iguais, mas a imagem e a semelhança de Jesus. Nós precisamos fazer isso e agora, porque Jesus está voltando. Neemias tinha essa clareza. Ele informou o tempo. O que você quer fazer? Ir até Judá. E eu quero reestruturar Judá. Ah, muito bem. Quanto tempo você vai gastar? Ah, tá. Aí ele informou o tempo. E ele pediu, se o rei se acho graça diante do rei, que o rei me conceda cartas. Cartas para que eu possa ir até lá, porque se eu estiver indo até lá sem as tuas cartas, eu não poderei fazer aquilo que quero fazer. E ele também pediu madeira. Eu preciso de uma carta para Asaf, para que Asaf possa me dar madeira para reconstruir as portas. Porque lá eu vou ter que reunir o povo, reconstruir as portas, reconstruir os muros. E isso, findando uma parte do capítulo, diz assim, que Tobias, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, não esconderam o seu profundo desagrado assim que notaram que havia alguém interessado no bem-estar dos israelitas. Aqui outra questão, irmão, se você vai liderar na casa do Senhor, entenda uma coisa, a batalha espiritual começa antes de você começar a reerguer os muros. Quando o maligno fica sabendo que há intenção no seu coração, que há sensibilidade, que há solidariedade, que você está se preparando, ele vai tentar, Satanás, seus demônios, seus agentes aqui na história, ele vai procurar fazer tudo o que ele puder fazer para atrapalhar essa obra. O texto diz assim, eles não esconderam o profundo desagrado. Ele está profundamente desagradado. Ele está profundamente desagradado que nesse canal nós tenhamos claro, e eu tenho estabelecido isso com a minha esposa, e ainda com membros da equipe, nós estamos aqui para repetir uma ideia que veio lá do século XVIII. Está claro para nós vamos nos juntar a outros que queiram de fato e de verdade reformar a nação, particularmente a igreja, espalhar santidade bíblica sobre a terra. Satanás não está nada satisfeito, mas ele é que fique insatisfeito, porque nós o faremos, todo o povo do Senhor o fará. Todo o povo se deixar encharcar pela presença de Deus, inundar-se
Bem, houve um profundo desagrado e oposição, e Neemias, como penúltimo item que eu quero falar com você hoje, chega em Judá, chega em Jerusalém. E uma coisa maravilhosa de um líder é que depois de 3 dias, ele chegou e ficou 3 dias. Vencido o período de 3 dias, ao terceiro dia, ele se sente liberado, então, para sair com os oficiais, mas ele fica quietinho, ele não conta o plano todo, nem para os oficiais que estavam debaixo da autoridade dele, nem para o povo. Ele sabe que a batalha espiritual também nos leva a muitas vezes ficar em silêncio, porque depois que você fala, o maligno não tem acesso, como Deus, ao nosso interior, ao nosso coração. Ele só vai ter acesso quando nós... na verdade, ele sabe, ele conhece as pessoas há milênios e ele sabe pessoas que vão criar problema. Ele tem uma noção, mas ele só fica sabendo claramente quando nós falamos. Neemias, ao terceiro dia, após o terceiro dia, toma uma decisão, sai com os oficiais, mas fica quietinho. Essa é a postura do líder. Quando você chega no local para começar a liderança, observe tudo, mas ainda não fale nada. Porque se você falar, a oposição começa mais cedo e começa até por parte daqueles que estão com você. Eles podem dizer assim, não vai dar para erguer esses muros, não vai dar para reformar essas portas. Eles estão há 70 anos aqui, achincalhados, eles não têm condição de reerguer nada aqui. Mas esse reerguimento dos muros, se por um lado o reerguimento do templo restaurava a adoração, restaurava o louvor ao Senhor, restaurava a confissão de pecado, restaurava a leitura da lei, porque foi achado o livro da lei, restaurava todo esse aspecto vertical do relacionamento com Deus, era necessário colocar ordem na casa. Judá precisava agora ter uma cidade em ordem, porque com uma cidade em desordem, não tem como ter comércio, não tem como ter o cuidado com as ovelhas, com o rebanho, não há como desenvolver uma vida comum numa cidade derrubada. Olha, infelizmente, o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Olhe, observe isso. Quantos dias estão ocorrendo para restaurar um estado inteiro? E a nossa solidariedade real é que eu não tenho recurso nenhum. Se eu tivesse, já estaria lá. O recurso que eu tenho é a oração, e eu tenho colocado em oração o pedido para que Deus restaure. Mas não é só lá, na África também há milhares de pessoas que passam fome. Ninguém fala nada, porque não diz respeito a Israel. A ONU não fala nada, um monte de gente que, sabe, eu prefiro não adjetivar para não machucar você. Ficam ganhando seus dólares lá na sede da ONU e estão preocupados em propagar uma ideologia. Com relação a Gaza, por exemplo, agora está todo mundo falando, né? Tinha gente até que era subornada, tinha gente que ganhava dinheiro enviando para Gaza muito, né? Desviando para Gaza muito dinheiro e também desviando para construir túneis. Então ninguém fala nada de outubro, do que aconteceu. Agora todo mundo fala da reação. E eu também falo que essa reação precisa ter um limite. É preciso reconstruir, é preciso dar vida digna às pessoas moradoras de lá. Só não se pode mentir. Até como líderes da nossa república, dando guarida, dando Bolsa Família para uns, mas não falando nada, nenhum pronunciamento público assim digno de falar, olha, cadeia nacional, eu sou absolutamente contra o que foi feito hoje em outubro na terra de Israel. Nada, mas depois quando há o revide, que nós somos totalmente também
solidários ao povo de lá para que isso acabe o mais rápido possível, aí todo mundo se move. Isso é ideológico. Então tem hora que a gente precisa ficar em silêncio. Mas depois de 3 dias, então, ele conta. E esses 3 dias eu não posso deixar de mencionar para você. Se você não tem ouvido o WhatsApp, Santidade Bíblica, então agora lembre. Toda vez que acontece, e acontece uma centena de vezes, depois de 3 dias, por que esperou um dia? Por que não esperou um dia? Por que não esperou 2? Por que não esperou 7? Por que não esperou 9? Por que não esperou 15? Depois do 3º dia, nos leva para a ressurreição de Jesus. Jesus ressurgiu ao 3º dia e levantou dentre os mortos, tirou de Satanás a chave da morte e do inferno. Esses 3 dias são fundamentais para entender cristologia, que é pregado na última mensagem, a mensagem da cruz, pela pastora Margarete. Fique atento a isso. O 3º dia, chegou para nós o 3º dia. O 3º dia já se deu para nós há 2000 anos atrás, quando Jesus levantou da morte, e nós podemos levantar da morte e nós podemos ajudar outros a levantarem da morte. Então, ele contou para todo mundo e ele disse: vinde, vamos reconstruir. E os oficiais se animaram, o povo se animou e aconteceu uma coisa interessante. Os oficiais e o povo se animaram. Houve zombaria de novo de Sanbalat e Tobias. Zombaram. O que esses judeus pensam que vão fazer? Houve zombaria. Eles depois vão dizer que com o rabo de uma raposa, eles derrubam o muro que Neemias está erguendo. Ficaram esperando uns 400 anos, né? Com a raposa deles, porque só foi destruído o templo lá no ano 70. E aqui, irmãos, nós estamos mais atrás, no ano, aproximadamente aí, no ano 445 a.C. Houve ânimo por parte dos oficiais e do povo, houve zombaria e houve uma declaração de Neemias, o líder: o Deus dos céus é quem fará que tenhamos sucesso nesta obra. Nós, os seus servos, apenas nos levantaremos e nós trabalharemos. Nós vamos só nos levantar, nós vamos trabalhar. E sabe o que vai acontecer? O Deus dos céus é quem nos dará vitória sobre essa desgraça que se abateu aqui. Eu quero agora voltar com você nessa ministração de liderança solidária e sensível. Em primeiro lugar, indague sobre a necessidade das pessoas. Não fique só no seu cantinho, indague sobre o que elas estão passando. Pode ser o seu filho, pode ser alguém da igreja, pode ser alguém do trabalho. Tenha interesse na vida das pessoas, não para fazer fuxico, mas indague sobre a necessidade real das pessoas. Elas estão com privação, elas estão com humilhação, elas estão humilhadas. Tenha interesse, tenha sensibilidade. Um líder segundo o coração de Deus tem sensibilidade. Em segundo lugar, se você percebeu que há um problema sério em alguma família, pastor, pastora, missionário, líder de uma igreja, se você percebeu que há um problema sério, chore diante de Deus, lamente diante de Deus. E depois, em segundo lugar, jejue. O que é jejuar? Esvaziar-se. Pode fazer a abstinência de alimento durante um tempo, sempre procure fazer com bom senso, né? Para que isso não venha fazer mal para a sua saúde. Mas Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, Moisés 40 dias e 40 noites. São casos específicos, maravilhosos, estrondosos, extraordinários, mas
Se vai fazer um jejum mais longo, tenha o bom senso para fazer esse jejum mais longo, mantendo uma alimentação parcial adequada, para que nada venha lhe fazer mal. Você não deve nem demonstrar para os outros, no seu rosto, que você está jejuando. Primeiro, seja sensível. Em segundo, chore e lamente, jejue, seja solidário. Seja sensível e seja solidário. Nós estamos vivendo num momento de esfriamento do amor, agudo. Então as pessoas ouvem as outras tendo necessidade, ouvem o problema dos outros e não mexem. Nada, não mexem em 1 centímetro do seu dia a dia. Pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser a mãe, pode ser uma outra pessoa, mas ninguém quer saber. Tem gente que não gosta nem de perguntar. A pessoa não pergunta, ela faz assim: eu não vou perguntar como é que está o meu parente, porque se eu perguntar, eu tenho sabido que esse parente está passando necessidade. Então eu não pergunto, porque se eu souber, eu não vou fazer nada mesmo. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Esse é o mundo. E essa é a igreja. Não a igreja de Jesus, o Senhor, mas uma igreja que vai crescendo disforme, sem mudança de mente, sem mudança de caráter, sem mudança de coração, uma igreja sem metanoia, sem mudança. Em primeiro lugar, liderança é sensibilidade. Em segundo lugar, liderança é solidariedade. Em terceiro lugar, confesse os seus pecados. Ore, seja como Neemias, ore. Ore e confesse os seus pecados, confesse os pecados da sua família, confesse os pecados de Israel, no caso aqui não é Israel, confesse os pecados da igreja. Então, ore, confesse o seu pecado, o pecado da sua casa, e depois confesse o pecado da igreja. Em terceiro lugar, ore segundo a palavra de Deus. Deus, o Senhor disse que se nós nos distanciarmos, o Senhor também nos dispersaria. Se nós não guardarmos os estatutos, a tua palavra, o Senhor nos dispersaria. Mas se nós orarmos, se nós voltarmos para a tua palavra, o Senhor nos ajuntaria. Peça isso para Deus. Deus, nos ajunte de novo, como um povo de muros erguidos, como um povo de portas restauradas. Em quarto lugar, faça com que aqueles que lideram você tenham uma seguinte observação: esse fulano, né, esse irmão, às vezes não é irmão na fé, né, mas esse funcionário está triste, ou essa pessoa da minha família está triste, ou se é na igreja, esse irmão está triste, tem alguma coisa. Faça com que alguém peça para Deus para que você ache graça diante das autoridades. Porque se você achar graça diante de uma pessoa, toda a história muda. Ele achou graça em Artaxerxes e a história de um povo mudou. Em quarto lugar, faça com que o Supremo Deus, o arquiteto supremo, encontre compaixão em você. Pegando essa ideia do líder, vamos pegar o líder maior, que Deus olhe para você e Ele tenha compaixão e Ele diga: alguma coisa está acontecendo, ele está triste, mas ele caiu na minha graça e eu quero saber o que você deseja. Submeta-se à autoridade das pessoas que são autoridade sobre a sua vida e, sobretudo, em quinto lugar, submeta-se à autoridade de Deus. Eu vou repetir: seja sensível, seja solidário, siga a palavra, ore a palavra, encontre compaixão das autoridades, submeta-se à autoridade divina. Em quinto lugar, peça a Deus: Senhor, eu preciso de Ti para realizar uma obra onde Tu mesmo venha habitar. Em sexto lugar,
Quando Deus te colocar, pode ser que seja uma pessoa, te pergunte o que você quer, mas sobretudo aqui pensando na autoridade maior, quando Deus perguntar para você, pastor, pastora, o que você quer? Você tem claro o que você quer? Ah, sim, eu tenho claro. Eu tenho claro, sim. Eu quero um sapato novo, eu quero que está velho, eu quero uma bola para jogar futebol, eu quero, né, fazer aqui um reparo no banheiro da igreja, colocar uns azulejos novos. Meu irmão, não faça isso. Não arrisque fazer isso com Deus. Deixa que Ele cuida dessas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ele vai acrescentar a bola, o azulejo, Ele vai acrescentar tudo, mas peça para Deus aquilo que é fundamental. Eu quero que você se junte a mim. Nós precisamos de 100 homens. 100 homens foi no século XVIII para o Reino Unido ali, né? Inglaterra e proximidades. Hoje vamos falar de 1.000 homens, hoje vamos falar de 7.000 homens e mulheres. Senhor, nos dê, eu peço agora, em nome de Jesus, nos dê 7.000 homens e mulheres que não temam nada a não ser o pecado e não desejem nada a não ser a presença de Deus. 7.000 almas. Eu quero que você se junte a mim, se inscreva no canal e diga, eu vou entrar nessa, eu quero ser um dos 7.000 que não vão se dobrar, eu quero me inscrever, eu quero levantar intercessores. Peça isso para Deus. O que você deseja pedir? Diz o Senhor, eu quero ir e reconstruir. Como que você vai? E como que você vai reconstruir, se não for pelo poder de Deus? Mas se você tiver o poder de Deus, você vai fazer o que tem que ser feito, ver aquilo que está derrubado na vida das pessoas, no indivíduo, na família, na igreja e na sociedade. Peça para Deus, Senhor, eu quero restaurar os muros nas pessoas individualmente, nas famílias, na igreja e na sociedade. Peça isso para Ele. Ele vai achar graça e vai dizer, amém. Então, vá sim, eu vou te dar poder e autoridade. Você vai e vai reconstruir em nome de Jesus. E muitos de nós iremos reconstruir pequenos grupos. Outros irão reconstruir grupos maiores e outros irão reconstruir grupos muito maiores, mas o Senhor vai usar esses 7.000 que eu estou tomando a liberdade de parafrasear Wesley no século XVIII para dizer, eu vou reconstruir, vou reformar a nação, particularmente a igreja, espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Deus achou graça naquele homem e por causa disso, daquela graça, daquela chama, daquele fogo, ele restaurou milhares de pessoas. Agora, quando ele olha para o cemitério que virou um movimento, o cemitério que virou um movimento fúnebre, sonífero, os cultos são soníferos, as lideranças são absolutamente assim, soníferas também. Dá dó de ver gente que não tem a menor noção de para onde ir, gente que só cumpre. Outro dia a pastora falou aqui dos milionários, hoje eu quero falar dos reformados, né? Gente que não tem a menor noção, a não ser lembrar a data dos seus fundadores da reforma, de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, depois a reforma tardia de Wesley, só sabe lembrar aquela data, mas o movimento, a chama do Espírito já se apagou. Não é que está para apagar, já se apagou. Eu não digo que não haja testemunhas, há testemunhas, mas essas testemunhas têm que se juntar como liderança para dizer, não foi isso não que Wesley falou, não foi isso que Lutero falou, não foi isso que Zwinglio falou, não foi isso que Calvino falou, não foi isso que outras pessoas falaram. Nós temos que nos levantar e dizer, em nome de Jesus, eu quero ir e quero reconstruir. E Deus vai falar, amém, e vai mandar você ir e reconstruir. Sexto lugar, em sétimo lugar,
Tem um plano. Tem um plano. Irmãos, vocês vão ouvir bastante a pastora e vão ver outros ministros que ministram pouco. Qualquer pouco que eu ministrar sobre a Bíblia vai ser muito maior, porque a Bíblia é muito grande em conteúdo. Então eu não me permito, não me prostituo. Nunca me prostituí. Tinha um primeiro pastor, no meu primeiro sermão, depois de formado, eu fui pregar, estava assim, cheio do Espírito Santo de Deus, e ele ficou assim para mim, irmãos, 15 minutos. Esse pastor está vivo ainda, que Deus tenha piedade dele. Ele falava assim para mim, 15 minutos. Eu fiz de conta que não ouvi, simplesmente, e preguei tudo que eu tinha que pregar, porque a minha pregação não está em campo de negociação. Não negocio. Não transijo. Digam os meus queridos editores que deva ser feito assim, ótimo. Quem quiser ouvir 1 minuto, ouça, mas eu tenho certeza que Deus está levantando uma geração de 7.000 pessoas. E por causa disso, eu ouso dizer a você, Ele vai te dar autorização para ir e reconstruir. Em 7º lugar, faça o plano. Mas qual é seu plano, meu filho? Em qualquer área ministerial da igreja. Nós vamos lá estudar a revistinha que sai, aquela revistinha que todo mundo estuda a cada 2 meses, 3 meses e não forma ninguém, depois de 937 anos, mais ou menos, não forma ninguém a nada. Não, eu tenho um plano, um planejamento estratégico. Eu vou falar sobre o projeto de Deus para a vida humana e nós vamos bater de frente aí com, respeitando a autoridade, mas nós vamos dialogar com as autoridades e vamos estudar a palavra. Eu tenho um plano, eu sei o que fazer, cumprir a palavra. Eu sei quando fazer, é agora. Como fazer, à luz da Bíblia, a imagem e semelhança de Jesus. Quanto tempo? O tempo for necessário. Estabelecendo metas de curto, médio e longo prazo. Quanto de recurso? Bom, recurso necessário para reunir o pessoal pelo menos uma vez por mês e sair junto e reunir. Irmãos, o que eu estou falando agora define a vida e a morte. A mensagem da cruz define a vida e a morte, perdão. Mas, só que a mensagem da cruz, se ela não for depois mastigada pela liderança, e a liderança mastigar com o povo, sabe o que acontece? O pessoal ouve o sermão, ouve, acha bonito, mas depois não pratica na igreja, porque não sabe como cumprir a grande comissão, não sabe como ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando aquilo que Jesus nos deixou ensinado. Eles não sabem, nós precisamos ensinar. Em 7º lugar, você vai precisar informar o que, quando, como e as cartas de autorização das suas autoridades, O que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, quanto vai custar, e eu preciso das cartas de autorização da autoridade. Eu preciso de madeira. Madeira representa a palavra. Eu preciso da palavra de Deus. Palavra. Em 8º lugar, quero que você lembre, só de nós estarmos falando aqui hoje, a hora que você ouvir, haverá um desagrado da oposição. O maligno não vai fazer questão nenhuma de esconder que está desagradado. Eu não quero que reerga Israel, eu não quero que reerga Judá, porque era mais do reino de Judá, tá bom? Reino do Sul. Reino do Norte, que ficou com o nome de Israel, já ficou lá atrás. Então, agora, ele estava falando, não quero que reerga, não quero, porque de Judá vem o Messias. Ele é a raiz
de Davi, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Eu não quero esse papo. Eu quero que a igreja continue sonífera. Eu quero que os líderes das igrejas continuem sendo pessoas que vendem a sua alma para conseguir um posto numa instituição. Eu quero gente que se prostitua vendendo assim: olha, eu voto no seu candidato aqui de Minas Gerais se você votar no meu candidato do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Eu quero esse tipo de prostituta ou prostituto. Eu não quero saber desse negócio de Judá, não. A oposição não vai querer saber de nada. Ele vai se levantar e depois vai zombar. Não se aflija, meu irmão, porque o diabo pode, até a terceira praga, fazer algum barulhinho. As 10 pragas que você deve ouvir também, de Deus para com o Egito. Até a terceira praga ele faz um barulhinho porque Deus permitiu. Porque se Deus não permitisse, nem a primeira ele reagiria. A pastora poderá dizer isso para você depois, muitas outras vezes. Nem a primeira. Mas Deus permitiu? Permitiu. Aí ele faz um barulhinho. É o que Deus faz. Ele deixa que o diabo faça um barulhinho. Até para que o povo dele tome uma decisão. Nós vamos ser de Deus ou não vamos ser de Deus? Então, o inimigo não vai ficar escondendo o desagrado, não. Ele vai estar desagradado mesmo. Em penúltimo lugar, depois de 3 dias, já foi a ressurreição. Levante-se, avalie a situação e não compartilhe com ninguém. Agora você está ouvindo no vídeo, mas você, cada um dos que estão ouvindo, que vão fazer parte desses 7.000, sabe em que área Deus está querendo que você atue. Isso você vai fazer assim, ó. Olhem para cá. Guarde, ó, boquinha fechada. Depois do terceiro dia, pastor? Não, o terceiro dia já foi na ressurreição. Então, num primeiro momento, você guarde quietinho toda a estratégia, para que logo não venha oposição do próprio povo de Deus. E quanto mais do maligno. Fique quieto. Saia. Avalie a questão. Avalie o problema mesmo, agora em loco. Tinha ouvido falar de tudo. Primeiro sabia de tudo, dos 70 anos. Depois ouviu a notícia. Depois ele foi e saiu para avaliar sozinho. E em último lugar hoje, ele vai conseguir, depois de fazer a avaliação toda, expor o plano de ação. O plano de desenvolvimento missionário, que muitas vezes fica só na gaveta, não pode, tem que virar ação. Ação administrativa, ação docente, ação missionária, ação social, ação com crianças, com homens, com mulheres. E aí vai. Depois desse momento, ele conseguiu, o líder influencia. Ele conseguiu influenciar os oficiais e conseguiu influenciar o povo a fazer o quê? A reconstruir. Eu profetizo hoje, em nome de Jesus, que Deus vai derramar um espírito de reforma, de reconstrução em muros caídos e em portas queimadas, em nome de Jesus, sobre as pessoas, sobre a família delas, sobre a igreja e sobre a sociedade. Saiba que você vai ouvir zombaria. Essa zombaria poderá vir de longe, mas poderá, e normalmente começa, de perto mesmo. Jesus disse que não há profeta sem honra, senão na sua casa. É de dentro da casa que vai vir o começo da zombaria. Ah, isso não é possível. Isso não é possível. E vão zombar. Vão zombar. Prepare-se para essa zombaria. E para encerrar essa palavra, eu tenho uma palavra a dizer para você. O que você vai responder? O Deus dos céus é quem fará com que tenhamos sucesso na obra
Nós, os seus servos, apenas nos levantaremos a trabalhar e servir. Que nós todos nos levantemos somente a trabalhar e servir. Eu espero que o dia de hoje marque um início do que nós começamos a trabalhar sob o caráter do líder cristão, as características do líder cristão, um reformador, um restaurador de muros, um reparador de brechas, um recolocador de portas queimadas, e que isso tudo impacte a nação de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Esvacia-me de mim, para que caiba mais de ti dentro em mim, até os limites. Santifica-me, para que como espelho lindo eu reflita o brilho que há em ti. Esvazia-me de mim, para que caiba mais de ti dentro em mim, até os limites. Santifica-me, para que como espelho lindo eu reflita o brilho que há em ti. Não tenho luz própria, mas só a que vem de ti. Não tenho nada a te ofertar. Vem, derruba minha casa, pra depois edificar um palácio onde venhas tu mesmo morar. Sei que habitas num alto e santo lugar, mas também ao lado do contrito e abatido. Ó alto, ó santo, ó supremo